E aí pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje, vamos falar sobre o empate sem gols entre Palmeiras e Red Bull Bragantino na abertura da quinta rodada do Campeonato Paulista. O Verdão não conseguiu se impor em casa, e apesar das boas chances criadas pelo Bragantino, o Everton fez ótimas defesas. Todos os créditos desse conteúdo são do canal Facincani. Já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Confira o que o Facincani comentou. Na minha opinião, ele foi perfeito na análise. Eu nunca vi um Palmeiras tão sem padrão de jogo, tão sem comando, tão sem vontade, tão bagunçado, tão desorganizado, tão vergonhoso, que se a gente traz um comparativo de atuações recentes, no final do ano passado mesmo, entre equipes que jogaram muito mal e que brigaram contra rebaixamento, o que o Palmeiras apresenta no começo de 2025, se você comparar com o que jogou o Atlético Goianiense, o Criciúma, o Atlético Paranaense e o Cuiabá, equipes que foram rebaixadas no ano passado no Campeonato Brasileiro, sabe o que eles têm de diferença em relação a esse Palmeiras de 2025? Nada, em termos de padrão apresentado em campo. E olha que até equipes que têm mais qualidade que o Palmeiras e que brigaram contra o rebaixamento no ano passado também tiveram esse tipo de comparativo. Posso falar, por exemplo, do Atlético Mineiro, né? Imagina, Fasqueiro, como é que você pode comparar o Palmeiras com o Cuiabá e etc. O ano passado é o que eu tô falando. O Atlético Mineiro, que tem um time do mesmo nível, até um elenco melhor para muita gente que o Palmeiras, ou era, brigou contra rebaixamento. Então, se um time do nível do Atlético Mineiro no ano passado brigou contra rebaixamento até a última rodada do Brasileiro, por que o Super Palmeiras, né, cantado em verso e prosa, não pode, no começo de 2025, com esse nível de atuação, ser comparado contra os piores times da Série A do ano passado? Sem contar que o Palmeiras já perdeu em 2025 para um time da Série B, que é o Novo Horizontino, que quase foi para a Série A, mas ficou na Série B, portanto é um time de Série B. E o Palmeiras perdeu de virada em seus domínios, em Barueri, que não é, claro, a casa do Palmeiras, está muito longe de ser, mas manda do Palmeiras. Então, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, o Palmeiras, em vez de ir melhorando pouco a pouco, mesmo que ele estivesse jogando pouco, ganhado só de 1-0, aqueles joguinhos mais amarrados, sabe aquelas coisas em que o resultado mascara o que tem acontecido? E foi assim com o Santos, por exemplo. Mas o Palmeiras tem jogado pior de jogo após jogo. Por isso que eu falo que o resultado contra o Santos foi até um resultado muito ao que aconteceu em 2024, em que o time ganhou os jogos jogando de forma cretina dentro de campo. E esses últimos dois jogos contra Novo Horizontino e Bragantino foram tragédias. Tragédias que deixam o torcedor com um grau de preocupação altíssimo. A sensação que eu tenho é que o Abel Ferreira e o Palmeiras não falam mais a mesma língua. A diretoria, então, tampouco, né? Porque a diretoria agora, realmente, ela tocou a seta do F. A seta de que, como ela não tem competência para enxergar o que está acontecendo e que se necessita para melhorar, ela agora está atirando para tudo quanto é lado e buscando jogadores de péssima qualidade. O próximo deles que está muito mesmo de ser confirmado no Palmeiras é Wanderson, do Internacional, que consegue ser reserva do Bruno Tabata, aquele que o Palmeiras mandou embora pela porta dos fundos, porque não conseguiu corresponder à altura, e do Wesley, que o Palmeiras também mandou embora. Reserva do Internacional, um time que tem pelo menos garantido 70 milhões de euros para contratar, com as vendas do Vitor Reis, com o que esperava investir no Andrés Pereira e fora o que tem a receber, que pode ser mais, no Mundial de Clubes de premiação. Então é esse o nível que tem se apresentado Abel Ferreira e os seus comandados, com a trupe lá de cima de Anderson Barros, Leila Pereira e Companhia Limitada. Porque, sinceramente, analisar o jogo, pra mim, eu vou analisar o quê? Um goleiro como o Everton, que pega a bola depois de receber um tiro de meta
do Bragantino e devolve com o lançamento direto para o goleiro do Bragantino para iniciar uma jogada. O Marcos Rocha, que foi anulado pelo Vinicinho, ponta esquerda do Bragantino, um garotinho desconhecido que está começando a dar os primeiros passos no futebol. Analisar o Murilo, que assim como o Gustavo Gomes, estão com um comportamento de jogadores semi-amadores, semi-profissionais na zaga do Palmeiras. Lentos, jogando bola para lateral, dando bicuda, tomando invertidas, que se não fossem os garotos Benedetti no final de semana e o Naves nesta terça-feira, o Palmeiras poderia até ter perdido demais esses jogos, ou então perdido hoje para o Bragantino. Um Palmeiras que inexiste na lateral esquerda, com Vanderlão, então Caio Paulista, que no pouco que teve em campo de composição de meio campo, com o Fabinho e Richard Rios, o Abel abriu mão do Fabinho e passou a chamar o Bragantino tanto para o campo dele que quase no final do jogo perde a partida em casa. Um Abel Ferreira que volta a insistir com a entrada do Flaco Lopes em campo, o jogador mais inoperante do setor ofensivo do Palmeiras nos últimos tempos, que isola o Estevão como um secretário de lateral e que inverte as posições de dois garotos que até 2-3 meses atrás estavam juntos na base, atuando e sendo destaques de títulos como o Campeonato Brasileiro, Thales e Luigi. Abel tem prendido o Thales como centroavante, aberto o Luigi como ponta, sendo que o Luigi é centroavante e o Thales joga como um ponta de lança. Fora Maurício, que não desenvolve, fora Inhaca do Veiga. Ou seja, esse é o resumo, esse é o retrato desta bagunça que virou a Sociedade Esportiva Palmeiras, que não tem mais comando, que a presidente tem medo de cobrar o treinador, que também não é cobrado pelo diretor de futebol, que tem medo do treinador e da presidente, que também não consegue ir ao mercado contratar, e aí o Palmeiras passa a, com razão, gerar o temor aos torcedores de que pode se tornar a quarta força de São Paulo. Porque o São Paulo está montando um time competitivo e atacando as posições corretas de suas carências. O Corinthians tem peças muito mais decisivas em campo e que o Palmeiras não tem no seu time titular. O Santos contratou o Neymar, que vai jogar na próxima quarta-feira, diferente do que falou a presidente do Palmeiras, de que se o Palmeiras se interessasse pelo Neymar, era se interessar por alguém que estaria no departamento médico do clube, né? Numa das maiores vergonhas ditas publicamente. O Neymar vai voltar a jogar e a grande contratação da presidente, o Paulinho, um jogador que está em recuperação de lesão e que está onde? No departamento médico. Um Santos que pode se potencializar com outras contratações, que até contratou melhor que o Palmeiras. O Santos contratou o Tiquinho Soares, um centroavante que o Palmeiras não tem, para vocês terem uma ideia. Então, senhoras e senhores, existe um temor e com muita, mas muita argumentação do torcedor de que o Palmeiras pode ser a quarta força de São Paulo a partir de agora, com este pensamento tacanho, chulo e nécio desses que hoje tentam achar que entendem de futebol, mas que não na diretoria do Palmeiras. Ah, e com um detalhe, todo esse show de horror apresentado no Allianz Parque, com a supervisão de ninguém mais ninguém menos que Jürgen Klopp, o próprio, um dos mais geniais homens que já pensaram futebol e treinaram e venceram, que hoje é coordenador de projetos esportivos da Red Bull, que acompanhou de perto Abel Ferreira e Companhia Limitada. Deve ter pensado, rapaz, se esse é o que falam que é um dos grandes times tops da América do Sul, de fato esses caras vão ficar eternidade sem conseguir sonhar com mais um título mundial. Lembrando que Abel ainda teve a pachorra na entrevista coletiva de, ao comparar trabalhos de Klopp no Liverpool e dele no Palmeiras, de profanar a seguinte frase: a minha comissão técnica ganhou 11 títulos aqui e a do Klopp só ganhou 8 lá no Liverpool. Entendam como quiser e depois dessa, até a próxima, amigos.